Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia para um super bate-papo aqui na Vibe Mundial. Se eu fosse você, ficava aqui com a gente. Continuem aqui porque o bate-papo é incrível, é um bate-papo de campeão. Vamos entender tudo isso com Tiago Linhares. Bem-vindo, boa tarde. Samira, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da rádio da Vibe Mundial. É um prazer estar aqui com vocês, diretamente de Curitiba para São Paulo. Não aí, é? falar um pouquinho mais sobre o poder da mente, aí, o quão longe a gente pode ir através do nosso treinamento. E isso é incrível, porque o nosso bate-papo, antes de entrar no ar, já estava indo por um caminho que eu nem imaginava. E o Tiago, gente, ele é... Vamos dizer que ele é um treinador mental. Ele tem várias formações e a gente vai aqui batendo um papo a respeito. E ele é também escritor, acaba de lançar, quando eu falo acaba, que está saindo da gráfica mesmo, da editora, o livro Bom Dia Campeão, Devocional, Consciência e Deus. Um livro incrível, a gente já estava aqui folheando o material. Logo teremos, né, nas livrarias... Isso, perfeito, Samira. Mais de uma língua, inclusive. O Bom Dia Campeão é em parceria com o Gleison Bremer. Gleison Bremer, jogador, né? Jogador da seleção brasileira, joga na Juventus hoje. A gente está com a parceria também com a editora Sou Ideia, lá da Daiane, aqui de Santo André. E realmente é um trabalho, é um projeto incrível que a gente fez com todo carinho, com todo o amor para que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre o que Deus quer para as pessoas, o que a ciência mostra através de algumas pesquisas e também a gente traz alguns cases e relatos de atletas de sucesso no devocional Bom Dia Campeão. Muito legal. É um assunto que a gente fala bastante aqui na Vibe Mundial, mas aqui ele traz numa linguagem mais científica até, mas não deixa o espiritual de lado. Então é a ciência e a espiritualidade caminhando juntas mesmo e cada vez provando mais o quanto um precisa do outro. Né? E você que está aí nos acompanhando, sintonizado nos 95,7 FM, pode também nos acompanhar pelo YouTube. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Vibe Mundial. Ele veio de Curitiba e está aqui, né? Ele acabou de falar e a gente fica muito feliz com isso. Uma porta aberta, né, para a gente poder falar aqui ao vivo sobre um assunto tão importante que mexe com a mente da gente, né? Todos nós podemos ser campeões no que a gente faz, né? Sim. Ser campeão é ter sucesso, ter bem-estar, estar bem com a vida. Gente, nos acompanhe então pelo YouTube, acessa vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para lá e esse programa vai depois ficar postado para que você possa conferir. Vamos entender esse bate-papo? Eu acho que é o importante agora, né? Bora, Samira. Vamos começar pelo começo mesmo. O que eu encontro no Bom Dia Campeão? Bom, você vai encontrar mensagens inspiradoras na parte da Bíblia. Você vai encontrar, o leitor vai encontrar ali argumentos e histórias e cases de atletas de sucesso com base científica. E você vai encontrar realmente, ter um encontro com Deus para você realmente entender, para você ter consciência, para você começar a ter mudança de comportamento. Então, diariamente, você vai ter ali pílulas, técnicas, ferramentas, de novo, pesquisas para você realmente aplicar na sua vida e entender, sim, que você pode mudar de nível, você pode evoluir, se desenvolver cada vez mais, mas tudo começando aqui pela parte mental. Pela mente. Então, como é um devocional, nós temos os 365 dias do ano, não é? Sim. E cada dia tem um texto que não tem só o texto, né? Tem provocações também. Provocações, são... O devocional Bom Dia Campeão aqui, ele são 365 dias, mas ele foi planejado por 10 anos. Ele foi estudado por 10 anos. Então, tudo que eu lia, tudo que eu gostava, tudo que eu via de pesquisa, eu armazenava e eu fui unindo e organizando esse trabalho em 365 dias para compartilhar com as pessoas um pouquinho mais sobre o que eu lia e o que eu aprendia e realmente distribuir para as pessoas, basicamente isso. Uhum. Então eu tenho uma frase da Bíblia, um trecho da Bíblia. Isso. E uma dissertação a respeito desta frase, deste ensinamento bíblico. Mas aí a ciência também entra, né? Isso, a gente faz essa tríade daí.
A gente traz a questão espiritual, a gente traz a questão científica, provando em muitos dos dias o que a Bíblia já falava há milhares de anos. A gente traz algumas histórias de cases de atletas de sucesso, de diversas modalidades. E aí a gente também tem um outro elemento que é o personagem bíblico, que a gente mostra através dos relatos bíblicos o que ele passou, o que ele vivenciou, pautado nessa tríade aí da ciência, da parte espiritual e dos cases de sucesso. Como treinador mental, e o título do livro já é Bom Dia, né? Campeão. Bom Dia, Campeão. Este momento, este período da manhã, quando a gente dá o bom dia para nós mesmos, ele acaba sendo muito importante com tudo que a gente tem contato visual, auditivo, Perfeito. olfativo. Você estimula o teu organismo realmente através dos 5 sentidos, né, Samira? Mas vamos falar aqui de como que a gente deve iniciar. Eu trago para o leitor aqui como que ele primeiro não deve iniciar. A gente orienta ele não pegar no celular nas primeiras horas, não acessar notícias ruins, não ficar mandando WhatsApp já para algumas pessoas, resolvendo o trabalho. A gente quer treinar e educar, Samira, o nosso leitor, ou as pessoas no dia a dia, primeiro, a realmente se conectarem com o ser espiritual que elas acreditam. No caso, o que eu acredito é se conectar com Deus. A Bíblia fala em Mateus 6,33 para a gente primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e no mais tudo vai acontecer. A Bíblia fala lá em Salmo 5,3 que Davi de manhã buscava o Senhor, de manhã ele se apresentava ao Senhor. A Bíblia fala lá em Isaías 26,9 que a minha alma te deseja logo cedo. Vamos trazer uma pesquisa. O Shawn Achor, no livro Grande Potencial, ele fala que o indivíduo, quando é exposto a notícias ruins por apenas 3 minutos do seu dia, ele tem uma chance de ter um dia de 27% mais negativo no restante. Ou seja, se eu começo vendo notícia ruim, fazendo tudo aquilo que eu já falei no começo sobre acessar sites que não deveria, ficar vivendo a vida dos outros, eu vou ter uma tendência de já ter uma notícia ruim. A ideia do devocional Bom Dia Campeão é você se conecte com o seu espiritual. Se desenvolva intelectualmente. Cuide logo cedo do seu corpo. Você é a pessoa mais importante. Para depois você começar a cuidar dos outros sob uma alimentação, sobre um treinamento que você esteve com você próprio se desenvolvendo e se encontrou com o teu Deus. E isso vira rotina, né? Vira rotina. Samira, eu costumo dizer assim, ó. Tome cuidado com aqueles hábitos que você faz diariamente. Você vai ficar bom. O que isso quer dizer? Se você tiver uma rotina de merda ou de M, aí vamos falar assim, você provavelmente vai ter um resultado congruente com aquilo que você fala. Se você tiver uma rotina incrível, extraordinária, provavelmente mais cedo ou mais tarde algo de extraordinário vai acontecer na sua vida. Basicamente, você se torna bom naquilo que você faz. E hoje você, ouvinte, está onde está porque lá atrás você plantou algumas sementinhas, sejam elas boas ou ruins. Né? Tudo acaba entrando como hábito. Hábito. Tudo vira hábito. A partir do momento que eu tenho uma meta, né? Ótimo. Então, eu tenho uma meta, eu sei qual o caminho seguir, porém, muitas vezes eu não tenho, eu não dou constância. Isso atrapalha o meu desenvolvimento. O teu trabalho é me forçar a superar esse incômodo, ou inconstância. a inconstância ou a procrastinação? Sim, pode ser. O que acontece, Samira? Vamos falar do atleta. Muitas vezes ele quer chegar e jogar no Real Madrid, no Barcelona, ou o atleta de basquete quer chegar e jogar na NBA. Não tem nada de errado em pensar grande e em sonhar grande. Ok. A grande pergunta é, eu estou disposto a pagar esse preço diariamente, mesmo quando os holofotes não estão em cima de mim? Eu estou realmente interessado em ter disciplina todos os dias, mesmo enquanto ninguém está te vendo? Tem um livro chamado A Parábola do Bambu, eu acho que é Hernandes Lopes Dias. Ele fala sobre crescer para baixo. Samira, o bambu leva 5 anos, o bambu chinês leva 5 anos para crescer 25 metros de altura. Uhum. Ok. O
Linhares, o que tem a ver bambu chinês com a constância ou com a minha disciplina? São 5 anos para o bambu crescer 25 metros de altura. Só que, Samira, o bambu, ele leva 4 anos para crescer primeiro para baixo. Para ter uma boa base, para ter uma boa sustentação, para ter fortes raízes. Raízes, ok. Só que tem um outro ensinamento. Crescer para baixo, para mim, na parábola do bambu, é você trabalhar enquanto ninguém está te vendo, é você acordar muito mais cedo, enquanto todo mundo está dormindo, é você no feriado, no final de semana, você está trabalhando, se desenvolvendo, no caso do atleta está treinando, fazendo algo a mais, fazendo personal, fazendo uma liberação, fazendo um gelo, estudando realmente, se desenvolvendo na parte mental. Então, crescer para baixo, no livro ele fala o seguinte, é importante para você ter uma base, e o segundo sentido é você trabalhar enquanto ninguém está te vendo. A constância, ela vem muitas vezes no médio e longo prazo. Desculpa, o resultado vem com essa constância do médio e longo prazo. Só te dar mais um exemplo. No devocional a gente traz um comparativo do alface com o café. O alface, ele é rapidinho para ser plantado. Ele leva aí em média 2 meses. É o que a natureza nos ensina. Você planta a sementinha e vai colher, vai comprar no supermercado entre R$1,50 a R$2. Por isso que ele é barato de valor, R$1,50 a R$2. O café já foi considerado ouro negro. Por quê? Entre você plantar uma sementinha do café, pacientemente esperar todo o processo dele crescer, se desenvolver e colher e levar lá para a gôndola do mercado, ele leva mais ou menos uns 2 anos. Por isso que ele foi considerado ouro preto. Por isso que o café hoje está custando o quê? Uns 30 reais. Então, assim, em relação a valor, você realmente quer algo a curto, médio e longo prazo. Eu acredito verdadeiramente que o investimento de médio a longo prazo, seja na parte financeira, ou no meu desenvolvimento pessoal, ou no meu desenvolvimento esportivo, eu vou mais cedo ou mais tarde colher. Só que se o indivíduo não tiver paciência, ele vai ter um alface, ele vai ter um valor muito pequeno. Não adianta pensar, né? Eu quero estar jogando na NBA, mas eu não saber exatamente tudo que eu vou ter que fazer enquanto raiz. Perfeito. Para enraizar. Se não tiver uma base, se não tiver uma raiz, se não tiver um fundamento bem profundo, mais cedo ou mais tarde, esse atleta vai vir o vento, vai vir a dificuldade, vai vir um problema. Ele não vai ter força para segurar. Vai quebrar e vai sucumbir. E aí, e quando você atende esses futuros campeões, porque a gente espera que todos que você atenda, né, virem futuros campeões, né? Não importa qual área que seja, o teu foco são os atletas. O que eles estão almejando? Quais são as perguntas principais que você faz para eles para entender aonde eles querem chegar? Excelente pergunta, Samira. Assim, a gente tem algumas perguntas poderosas que a gente fala, o que a gente chama, mas dentre várias perguntas e várias técnicas, eu traria 2 para você. A primeira é a seguinte: independente do momento que eu tô com ele, chega um momento que eu vejo que ele não tá evoluindo, não tá se desenvolvendo, eu chego e pergunto para ele, eu falo o dialeto do atleta, né? Tá. Paulo, olha só que interessante, Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 pra gente ser pobre com os pobres, rico com os ricos, humilde com os humildes e sábio com os sábios. Então eu falo o idioma do atleta. Eu falo assim, mano, quem é você, porra, que tá aqui na minha frente? Quando eu falo isso pra ele, Samira, a gente quebra padrão de pensamento, de raciocínio, só que o principal, se ele não tiver uma clareza verdadeiramente de quem ele é, se ele não tiver essa identidade, provavelmente ele não vai evoluir. Então essa é uma das perguntas que a gente faz, que realmente eu sinto uma grande mexida, uma grande mudança nele. Porque tem que ter clareza. Se a pessoa... Sem a clareza, ele não sabe qual vai ser o próximo passo. Fica vagueando e não sabe para onde vai. Tá. Basicamente isso. Essa é uma pergunta. Uma segunda pergunta, a gente usa o termo savoring, que é você saborear coisas do momento ou do passado. O que significa savoring ou de saborear? Eu não trabalho muito com o passado, mas eu pergunto para ele assim, qual foi o seu melhor momento na sua carreira? Por exemplo, qual foi o melhor momento da Samira? Samira deve ter algum momento na vida dela que ela deve ter feito algo incrível ou algo extraordinário. E aí a gente desvenda assim, quais foram os teus 3 principais comportamentos que você teve, Samira? Você fez isso. Samira, eu sei onde você está e onde você quer chegar. Se você começasse a repetir esses 3 comportamentos um dia que você teve lá atrás,
que poderia começar, o que poderia acontecer? Uhum. Ah, você está me dizendo que aconteceria isso. Então, assim, a gente resgata alguns comportamentos que já foi do passado para realmente ter mudanças comportamentais. E aí eu não faço nada pelo meu cliente. Ele se compromete, a gente traça algumas tarefas para ele realizar durante a semana. Eu vou para casa, durmo com a minha consciência tranquila. E semana que vem eu venho e pergunto: Samira, você falou daquilo. Você fez isso? Ok. Fez isso? Sim, fiz isso. E aí, Samira, se a Samira não fez o que ela se comprometeu comigo, eu trago uma passagem de Mateus 5,37. O que tem a ver Mateus 5,37? Diz assim, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Tá. Esse é o treinamento da mente. Eu falo e faço. Falo e faço. Ou seja, eu começo a treinar o meu cérebro para ele ser impecável com a minha palavra. Agora, se eu falo e não faço, uma. Se eu falo e não faço, duas. Se eu falo que vou chegar às 16, chego 16h15. Se eu falo que vou na casa do fulano levar um presente e não levo, eu começo a treinar minha mente para coisa errada. Hábito. Então, falou, faz. Fala, faz. A gente vai empilhando hábitos. Pequenas vitórias. E a gente vai construindo pequenas vitórias. De novo, trazendo o princípio bíblico. Eu começo a ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Se eu não tenho um comportamento de atleta, se eu não durmo cedo, se eu não me alimento corretamente, se eu não estudo a parte tática, se eu não busco me desenvolver em outras áreas, será que eu vou fazer isso somente quando eu chegar na NBA ou no Real Madrid ou no Barcelona? Não. As pessoas têm que ser hoje o que elas querem ser lá no futuro. Eu tenho que me comportar hoje como se já fosse. Se a gente for viajar aqui, Samira, se você me permita, tem uma cientista chamada Amy Cuddy. Ela tem um livro chamado O Poder da Presença. Eu estive na palestra dela agora em Orlando, na Flórida. Incrível. Ela fala assim pra você, então... Mas Linhares, eu não sou um campeão. Então comece a fingir. Ela fala no livro dela pra você fingir até você se tornar. Você começa a acreditar. Eu fui o cara que fingia, eu era lá do fundão do colégio, vim pra frente porque eu tive que pagar a minha faculdade, porque eu não podia reprovar, e eu comecei a acreditar que eu era inteligente, eu comecei a entender que eu posso ser inteligente, o fundão começou a pedir para eu fazer trabalho comigo, e começou a virar um ciclo vicioso. Finja até você se tornar se for preciso. O compromisso é com você. E se eu tivesse mais uma palavra da Bíblia, Romanos 4,17 fala assim, que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Eu vou repetir. Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então, o que quer dizer isso? Você começar a falar o que você quer, você começar a falar onde você quer estar, como se já fosse, mesmo que ainda não fosse. Que é o que Deus fala na Bíblia, que é o que a cientista Amy Cuddy fala, que você começa a orquestrar a tua vida em direção de onde você quer chegar. Então, falar coisa errada, falar coisa negativa, você começa a chamar algumas coisas para você. E trazer coisas boas, ter bons pensamentos, enfim, vai te levar para um outro caminho. E não é só mantrar, né? Não vamos apenas usar as frases como mantras, mas precisa da ação. A minha atitude que vai fazer a diferença. Congruência. Congruência. É que o corpo, você como um excelente jornalista sabe que o corpo fala, não tem como eu vir aqui fazer um podcast e fingir para você se eu não vivo isso. Nem dá, né? Não, é incongruente, não vai. Assim como você não escreve um livro, acho que, né, a não ser que a mente seja muito fértil, escrever um livro de algo que você não acredita. Por isso que você não vivencia. Por isso a importância de você estar preparado hoje, onde você esteja, para onde você quer chegar. Linhares, mas eu não tenho tempo. Então comece a se preparar, leva 1, 2, 3 anos onde você quer chegar. Eu tenho uma história de um atleta chamado Júnior Messias. Ele jogou no Milan e ele virou atleta profissional aos 25, 26 anos. 25, 26 anos. Será que o atleta que está ouvindo a gente hoje, com 18 anos, se ele está sendo reprovado, levando alguns nãos na vida, ele aguentaria mais 4 anos treinando? Será? Aí que tá. Se ele acredita mesmo nele, no potencial dele, se ele acredita mesmo que ele tem condições, vai chegar. Agora, se ele não tiver uma mente preparada e treinada, ele vai ficar no meio do caminho. O Júnior Messias entregou pizza, foi motoboy na Itália. Tem muitas histórias interessantes referente a atletas e você traz aqui muitas histórias de superação, né? A gente traz essas histórias na vida da gente.
não é? Sim. Independente de ser atleta ou não. E eu acho que isso vale muito também. E o que faz o atleta desistir de ser atleta? Antes de chegar até você. O que faz ele desistir, muitas vezes é não ter essa visão ou meta muito clara na vida dele. É essa clareza que você disse essa já. clareza, né? Que muitas pesquisas falam que a maioria dos indivíduos não tem suas metas claras e escritas, principalmente. E eu não sei se você já foi mãe ou não, mas a gente sabe que muitas mulheres grávidas, quando conversam com a gente aí, elas veem muitas coisas de mulheres grávidas. Sim. O que isso quer dizer? Ó? Meu pai, Samira, lá na Lapa, uma cidade do interior do Paraná, o sonho dele era ter um Uno vermelho. Ele não tinha. Meu pai é uma pessoa super humilde, né? Vigilante, enfim. Comprou o Uno vermelho dele. E depois que ele comprou o Uno vermelho, o que aconteceu na cidade? Ele só viu o Uno vermelho. Se eu não tiver essa meta clara, escrita na minha frente, vai ficar muito mais difícil. Então eu tenho que ver essa meta, tenho que registrar, eu tenho que planejar. E isso faz o atleta ter o sucesso. Isso, e lógico, são os primeiros passos. Mas vai ter que ter uma meta, vai ter que ter um planejamento, vai ter que ter uma mudança comportamental. O comportamento dele vai ter que ser congruente em direção à meta dele, para ele passar por um processo de melhoria contínua até mais cedo, mais tarde, atingir o seu resultado. Então, assim, tem indivíduos que não têm meta, que realmente, se você perguntar, eles não sabem onde querem chegar. Por isso que vai ficar no meio do caminho. Não é? Isso é incrível, né? Você está falando, as histórias vêm aqui na mente. Você trouxe todo o teu estudo, toda a tua carreira aqui é formada com base em quais áreas do conhecimento? Boa pergunta, Samira. Primeiro, eu vim do esporte, eu fui atleta de futebol até os meus 20 anos. Eu já treinava na equipe profissional do Operário em Ponta Grossa, mas eu fui o atleta que não deu certo. Por quê? Eu não tinha uma meta, eu não tinha um planejamento, eu não sabia sobre o processo de melhoria contínua. Então, a minha visão, a gente fala lá no anterior, eu não via 2 palmos na minha frente. Tá. Então, eu não tinha essa visão de onde eu queria chegar. Então, primeiras dificuldades que vieram, eu parei, eu desisti. Eu desistia muito fácil das coisas, então eu não era persistente, como você falou, não era persistente. E aí eu fui fazer educação física, eu trabalhei como personal durante 10 anos, contrato um coach que realmente mudou a minha vida, não foi terapia, não foi assessoria, não foi nenhum trabalho de mentoria, foi um trabalho de coaching levado a sério, que despertou a gente. Aí, então, eu bebi dessa fonte. Eu e minha esposa, a gente tinha uma empresa, a gente chegou a ter 10 empresas. Ela não trabalhou mais na área, eu também não trabalhei mais na área, e eu fui começar a estudar um pouquinho mais. Aí eu fui fazer especialização em psicologia do esporte, em psicologia positiva, em liderança. Estou fazendo especialização em teologia, fui fazer um mestrado e hoje eu faço um doutorado na área do coaching nos Estados Unidos. Só para deixar claro aqui para as pessoas, o meu trabalho não é de autoajuda nem motivaçãozinha barata. Eu costumo dizer que se esse cara quer autoajuda, ele vai lá na BR e fica vendo placas de para-choque de caminhão. Meu trabalho realmente é trazer desenvolvimento mental, é expandir a mente desse cara através do que a ciência, do que a neurociência mostra, através de pesquisas, através de princípios cristãos e através do meu método, Thiago Linhares. Muito bem, acabou o programa. Que pena. Passa rápido. Deixa pra gente aqui onde que a gente pode encontrar o seu livro e a partir de quando e qual o seu Instagram ou site. O livro Bom Dia Campeão está disponível nas plataformas da Amazon, das Americanas, Submarino, estante virtual. Ele está disponível fisicamente ou no Kindle, né, /digital, se a pessoa quiser estudar assim, ler assim. As minhas redes sociais, hoje eu tenho um trabalho lá no Instagram, Linhares Coach, e o YouTube é o Thiago Linhares. A gente está diariamente entregando conteúdo, a gente fala muito sobre o Bom Dia Campeão, tem os meus stories, tem muitos relatos de atletas, então assim, a gente sabe que muitas pessoas ali a gente já ajuda, a gente já desenvolve, mas o intuito realmente é compartilhar um pouquinho para as pessoas sobre o poder da mente. O poder da mente, que é alinhado ao coração, então a gente junta emocional, mental e espiritual e a gente avança. A gente avança. Obrigada, viu, Thiago? Sucesso para você. Tá aí, gente. Thiago Linhares, vocês podem acompanhar aí pelo Linhares Coach, né? Isso. É isso aí. Gente, Mundial, e você vai
ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia e amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.